já pode ir todo mundo embora. Não precisa de nada, né? Vem um pouquinho, só um pouquinho. Precisamos um pouquinho, né, gente? Eu quero começar provocando vocês. Qual o momento mais feliz da vida de vocês? Qual o momento mais feliz da vida de vocês? Tem tantos momentos felizes assim? Tem muitos? E se eu disser para vocês que é hoje? E agora? Vocês concordam ou não? Hã? Consegue voltar? Os dias? Consegue voltar os dias antes? Os dias que vocês passaram? Dá para voltar? Dá para ver amanhã? Aqui agora? Tá. Qual que é o momento mais feliz da nossa vida? Pensaram nisso? A mensagem final do Carlos Close Pastorinho vem falar do divino em nós, quando esse encontro interior com o divino traz-nos a paz e a felicidade. Todos nós, filhos de Deus, temos a sua essência divina em nós, o sagrado em nós. Então, quando nós temos que Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo. E na terceira questão, Kardec perguntou, mas como podemos provar a existência de Deus? Está lá no Livro dos Espíritos. Através da natureza. Tudo aquilo que você não consegue fazer, tudo aquilo que o homem não consegue produzir. Uma folha, por exemplo, até hoje ninguém conseguiu produzir uma folha na sua essência. Isso é prova da existência de Deus. Né? Então, nós trouxemos aqui, até com a permissão da casa, divulgar o nosso livro, né? Renner, Sinara e Suzane. Nós escrevemos esse livro pensando nisso, motivos de viver e ser feliz. Então, nesse livro, os capítulos, nós tivemos a oportunidade de escrever 25 capítulos dele. Então, nós vamos falar da natureza, da água, dos rios, do mar, das nuvens, das plantas, dos pássaros, dos insetos, das flores. O que isso tem a ver com o nosso viver e com a nossa felicidade, né? Então, a gente já pode, vou deixar para vocês, a gente já pode começar a pensar que os espíritos pensaram sobre isso e perguntaram a Kardec sobre a questão da felicidade. Quando nós lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade não é deste mundo, porque nós buscamos a felicidade, segundo as palavras do Eclesiastes, nós buscamos a felicidade nas coisas perecíveis e não nas coisas que realmente nos trariam essa felicidade. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês: qual que é o contrário de felicidade para vocês? Um de cada vez, gente. Um de cada vez. Não, gente, tumultua muito, né? O que vocês acham que é felicidade? Qual que é o contrário de felicidade para vocês? O que vocês acham? Ingratidão. Ingratidão? Zezinho, é Zezinho mesmo. Zezinho diz que é ingratidão, né? Tristeza. Tristeza. O que mais vocês acham que é o contrário de felicidade? Solidão, depressão. Solidão, depressão, tudo isso é contrário à felicidade, né? Mas tem uma coisa que quando a gente está vivendo, nós não conseguimos ser felizes. Na depressão, quando a gente tem um estado depressivo, depois a gente sai desse estado, a gente consegue ser feliz em outros momentos. Na solidão a gente ainda consegue, mas na insatisfação não. Percebe, gente? Que a insatisfação que eu tenho em relação a mim, em relação à vida,
tive, ou que eu não pude ter, a insatisfação nos gera uma infelicidade terrível. Vocês imaginam se eu fosse insatisfeito com meus cabelos? Como que seria? Seria um trauma todo dia de manhã, né? À tarde, à noite. Você e o Luiz, né? Eu e o Luiz. O Luiz também não está aí. Cadê o Luiz? Então, gente, a insatisfação, quando eu estou vivendo uma insatisfação, quando eu não entendo as angústias, as dificuldades, as provas que eu vivo na vida, e eu fico insatisfeito com isso, eu me torno infeliz. Né? Por quê? Porque aí eu estou colocando os meus desejos, a minha energia, em situações, em vivências que são extremamente passageiras, extremamente perecíveis. Então, quando a gente começa a entender o que os Espíritos trazem para nós, quando Kardec pergunta aos Espíritos, qual é a lei divina e lei natural? São uma e uma só coisa? Como que é lei divina e lei natural? Os Espíritos responderam que sim, são a mesma coisa. E o homem só se torna infeliz quando dela se afasta. Então, na lei natural e na lei divina está a minha felicidade, está a sua felicidade. Mas nós confundimos felicidade com ter coisas. Quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Não sei, dependendo do tamanho da prestação, vai ser, ou que você teve que fazer para conquistar, de repente vai ser uma infelicidade. A vida do dia do casamento. Não? Muitos pensam isso? Não pensa? Depois de 10 anos a gente pergunta. Continua. Mas assim, deu umas mudanças, algumas coisas. Tudo bem, né, gente? Então a felicidade é esse estado de espírito onde eu estou conectado, sintonizado com a natureza. Qual a natureza, gente? A natureza material e a natureza espiritual. Quando eu me sintonizo com a energia da natureza, essa energia da natureza remove dentro de mim estados de insatisfação, estados de angústia. Comece a pensar nos momentos que vocês ficaram infelizes, tristes, angustiados. Pensem em um momento muito difícil da vida de vocês. Muito difícil. Muito doloroso, muito angustiante. Uma prova que a gente, como eu ouvi uma paciente essa semana, a vontade é de sumir, é de não existir. De tamanha dor, tamanho sofrimento. Mesmo qualificando todos os motivos que você tem para estar nessa condição de infelicidade, mesmo eu qualificando todos esses motivos, não desqualifico nenhum, todos são reais. Está doendo, está angustiado, está angustiante. Mas quando você pega toda essa angústia, todo esse sofrimento e coloca Deus na frente, coloca Deus na frente. Quando nós aprendermos a colocar Deus na frente ou no meio das situações, quando eu estou vivendo uma situação, eu coloco Deus, as coisas já começam a mudar. As coisas já começam a mudar. Porque Deus é amor puro. Se existe essa palavra pura, pureza, o amor divino é puro, não tem mescla, não tem mistura. O amor dele cobre todo o universo, todos os seres da criação. Quando eu me conecto com esse amor,
Eu estou vivendo uma situação difícil, dolorosa, mas eu coloco Deus aqui. Deus vai intermediar esse processo. Como é que fica? Mais doloroso, menos doloroso? Mais leve, mais pesado? Percebe, gente, isso? E os Espíritos perguntaram, Kardec perguntou aos Espíritos. Deixa eu pegar. Antes eu quero ler essa frase aqui do Viktor Frankl, que eu gosto muito dessa frase, para a gente começar a pensar nessa questão do objeto e do sentir aqui. Ele diz assim: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando nós não pudermos transformá-la, devemos transformar a nós mesmos. Então, quando a circunstância é boa, desfrute. Aí você fala assim, Renan, tem gente que mesmo na praia, aquele sol bonito, tomando água de coco, delícia, fresquinho, vocês não queriam, olhando aquele mar maravilhoso, não consegue ser feliz. Aí você fala assim, o lugar mais bonito do Brasil, o mar mais bonito do Brasil, você vai para lá. Dependendo do que acontecer no aeroporto ou na volta, você não lembra do que você viveu. Olha que coisa interessante. Eu estava atendendo uma pessoa que estava esperando um festival. E ela estava muito ansiosa pelo festival. Porque no ano passado que ela não foi muito feliz no festival. Por que ela não foi feliz? Porque ela observou uma determinada situação que a pessoa estava muito feliz. E ela não conseguiu viver aquela felicidade que a outra pessoa estava vivendo naquele festival. E ela voltou no festival. E voltou melhor, voltou bem. Só que ela ainda questionava, por que eu não fiz aquilo, por que eu não fiz aquilo, por que eu não fui naquele lugar, por que eu não... Ela ainda questionava as coisas que ela não fez e não viveu. Conhece alguém assim? Está num lugar pensando em outro? Está aqui pensando na janta? Quem jantou? Na cama para dormir. O estar aqui, gente, a presença do nosso Espírito. E eu falo para vocês, por todos os anos de atendimentos que eu tenho, que são 38. Esse ano fez 38 anos de atendimento. Dificilmente as pessoas se sentem felizes por estar onde está e com quem está. Sempre procurando algo melhor, algo que eles não estão vivendo. Percebem isso, gente? Você está vivendo uma situação bacana, bonita, maravilhosa. Está recebendo um tratamento espiritual. E de repente a mente começa a pensar num monte de coisa. E você nem percebe o que está recebendo. Isso é ser infeliz. Porque ele não sabe sentir onde está. Isso é ser infeliz. Porque não está satisfeito com aquilo que vive e nem onde está. Isso é ser infeliz. Feliz daquele que se contenta com o que tem e não vê com desdém o que o outro tem. Lembra dessa fala de Fênix? A gente é insaciável. Vivemos uma ansiedade
louca. Qual o país mais ansioso do planeta? Brasil. Brasil. Segundo lugar, depressão. Brasil. O país que nós vivemos. Mas como assim? Como assim ansiedade? Porque nós não vivemos na natureza humana nossa, na naturalidade das coisas. Nós estamos sempre buscando mais e mais, sem parar para sentir o que está vivendo. Falou muito bem. Eu estou aqui e não estou sentindo, porque sua mente está lá, ou está aqui atrás, ou está no passado, ou está lá na frente. A nossa essência divina está no aqui e agora. Por isso que eu perguntei para vocês, qual o momento mais feliz da nossa vida? É aqui e agora. Você fala, mas é um dia tão triste para mim. Tristeza é uma coisa, felicidade é outra. Tristeza é um estado de humor passageiro. Felicidade é um estado da alma que reconhece o seu lugar. Porque estou e para que estou. Isso é ser feliz. Não são poucas pessoas que trabalharam, estudaram, se prepararam para estar numa grande empresa. Hoje mesmo atendi um. Se eu falar o salário dela, vocês vão falar, eu troco agora. Infeliz. Muito infeliz. Um salário absurdo. Feliz. Um jovem com seus 32 anos se suicidou. Conquistou o melhor emprego de uma multinacional. Comprou a sua Mercedes ou BMW, não lembro qual que é o carro. Sei que é um carro desses aí, de milhões. Comprou a casa que ele queria comprar. Casou-se, teve 2 filhos. E num dia de tédio, ele sai do trabalho, pega seu carro, joga seu carro numa velocidade absurda dentro do mar e morre. Se suicida. Com 32 anos. O que é que faltou para essa criatura? Gente, por favor, me ajuda. Deus. O divino. Onde estava o divino dessa criatura? É porque na maioria das vezes as pessoas conquistam tudo, esquecem de ter Deus no coração, de ter Deus todos os dias da vida. Esquece de agradecer todos os dias pelo que vive. Nesse livro, nós colocamos ao final o Diário da Gratidão. Qual que é o diferencial desse livro, gente? Nós, quando fomos escrever junto com os colegas, o diferencial dele é que cada capítulo que termina, você tem algumas perguntas para responder sobre o capítulo. Você tem um QR Code, que você coloca, e você passa as suas respostas para a editora. E no final do livro tem uma prece que é de Eurípides Barçanufo, Deus, e tem o Diário da Gratidão. A senhora falou de gratidão. Aqui, gratidão não é falar obrigado, né, gente? Porque a gente está falando assim, gratidão, gratidão, gratilove, gratitude. Não, não é assim. Não é assim, por favor. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Perguntou Kardec aos Espíritos na questão 920. Olha a resposta dos Espíritos. Não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, que é prova para mim, às vezes é expiação para ele. E vice-versa. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz
quanto se pode ser na terra. Então, ou seja, nós vamos ter prova. Vocês têm, eu tenho, vamos ter expiação. Mas vai depender de como eu, lembra da frase do Vitor Franco? Como eu vou fazer com essa circunstância. Não é boa, não dá para transformar. Mas eu transformo a mim mesmo em relação à circunstância. É isso que os Espíritos estão respondendo. Você pode abrandar a sua prova. Você pode diminuir a tensão, a pressão, a dor e o sofrimento na expiação. Você pode abrandar. E ser tão feliz quanto a terra pode te dar. E na questão 922, Kardec falou, mas olha, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. 2 pontos. A felicidade na terra é relativa à condição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Desgraça de uma coisa sem graça. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Bom, se é felicidade para uma, desgraça para outro, Kardec perguntou, então, tem uma felicidade que é comum para todos nós? Ah, não, ele não sei, não tem, deve ser de cada um. Não, mas Kardec perguntou, olha a pergunta inteligente, Kardec. Teria, então, uma felicidade comum que atinja todos nós reencarnados? Vocês acham que sim ou que não? Só acham que sim ou que não, gente? De boa? Acho que não, acho que sim. Não? Olha a resposta. Cada um tem uma forma de ser feliz. Um é feliz com pouco, outro é feliz só com muito. Boa dica que você deu para a resposta. Para a vida material, então vamos voltar à questão. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Resposta dos Espíritos. Para a vida material, a posse do necessário. Ixi, está sobrando. Lá em casa, se entrar no meu guarda-roupa, vocês fazem festa. A mulher fala assim, você tem mais roupa do que eu. Mas eu sou, minha ânima é muito feminina, né? A posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Essa felicidade é comum para todos nós. A posse do necessário na vida material. Está te faltando alguma coisa? Na prática não funciona assim, né? Na prática a gente faz diferente, né? Totalmente. Como que você acha? Existe a questão da ganância, né? Da ganância, de querer ter mais, você querer ter um empoderamento maior, você querer ter mais do outro, mais do que os seus semelhantes. Então isso eu acho que faz com que a resposta aí também seja não, né? Para a pergunta. A ociosidade, fazer nada. E a saciedade. Então, se eu tiver muito, pode me causar problemas. E o tão pouco, ou a ociosidade de não fazer nada, me leva a sentir a vida inútil, a vida sem sentido. Gente, A ociosidade de querer conquistar o tão pouco que ele precisa já é suficiente para ele ter felicidade, para levar ele ao suicídio. sim, a ociosidade de não ter força, né? Não ter movimento, né? Então veja, é bem isso. Mas eu queria falar outra coisa, você me desviou aqui, mas eu volto aqui. Mas foi bom. A única felicidade, segundo Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo,
página 249, ele cita o seguinte: a única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão pela união com os nossos semelhantes. Então ele já começa a dar uma dica aqui. Quando Jesus fala de amor próximo, da convivência. Então, Leon Denis diz que a nossa felicidade está diretamente ligada à nossa harmonia quando estamos com o outro, unidos. Perfeito? União pelo pensamento e pelo coração. Se a gente se une pelo coração, pelo pensamento e pelo coração, nós conseguimos nos conectar, nós conseguimos ser empáticos. Enquanto da divisão procedem todos os males. Enquanto da divisão procedem todos os males. A desordem, a confusão, a perda de tudo que constitui a força e a grandeza de uma sociedade. Se estamos vivendo uma sociedade fria, indiferente, é porque não existe união de coração e de sentimento e de pensamento. Os Espíritos, na questão 947, perguntando sobre os vícios, Livro dos Espíritos, Kardec perguntou por que ainda existem tantos vícios. Pra vocês terem uma ideia, a indústria bélica de armamento é que mais financeiramente é a top, em dólar, são bilhões, trilhões de dólares. A segunda, depois da indústria bélica, é de medicamento, e a terceira é de droga, no mundo inteiro que eu estou falando, para vocês terem ideia da proporção que nós estamos vivendo, a situação. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa assim: então, o que precisa para a gente começar a pensar uns nos outros? Amor, né? Todo mundo fala amor, não precisa amar. A gente ama mesmo? Ou até a contrariedade? Ou até aquele dia que a pessoa não está bem com a gente, aí você deixa de amar. Ou até aquele dia que não fez do jeito que você queria. Então é amor ou capricho? Né? Então a felicidade, eu queria trazer a resposta, né, da 946 sobre os vícios. Eu fiz esse parêntese na questão de valores para vocês entenderem. Dos suicídios, 37% dos suicídios é pela depressão, 25,8% é pela dependência química. Os dois são os principais, só para vocês terem uma ideia. Então, Kardec perguntou: e as questões dos vícios na Terra? Como é que fica? A resposta dos Espíritos, no finalzinho, eu tirei só esse trechinho, que eu achei bem interessante. Os Espíritos responderam assim: enquanto estiveres vícios na terra, vós não saístes nem da primeira fase da civilização. Primeira fase da civilização. Enquanto houveres vícios na terra, a desonra ainda vai existir, e a infelicidade também. Então, nós temos vários motivos para ser feliz e temos vários motivos para viver em paz.
presença de Deus na nossa vida. A presença do Cristo em nossa vida. As angústias vão existir? Vamos ter dificuldades, vamos. Tem dias que são difíceis. Mas quando essa fé, essa vivência interior está aqui no nosso coração, nós conseguimos passar, crescer e ser feliz o quanto nós dermos conta. O quanto nós dermos conta. Então, quando você estiver numa situação muito boa, aproveite, filho. Quando não for tão boa, tenta mudar. Não deu para mudar, muda você em relação a ela. Olhe diferente, troque a lente dos seus olhos. E não há maneira de fazer isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos, sem olhar para dentro de vocês. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O caos está vindo. Então, quando a gente começa a olhar para dentro da gente, e você para de transferir o saldo negativo para sua esposa, para seus filhos, para sua esposa, para seu pai, para sua mãe. Eu sou assim por culpa do meu pai. Eu sou assim por culpa da minha mãe. Transferir o saldo. Enquanto você não tiver a adultez necessária para olhar para dentro de você, dificilmente você vai ser feliz. Porque você está olhando para fora, para as coisas. Não é errado fazer isso. Não é errado ter coisas. Não é. Está lá no capítulo 16 do Evangelho. Não é errado isso. É o como nós fazemos com o que a gente tem. É como que você faz. O que você faz. Que te deixa em paz com a consciência. Que te deixa em paz com o coração. Mas só olhando para dentro de si, visitando aqui dentro, é que você vai conseguir entender aonde estão as suas frustrações, aonde está a sua infelicidade, aonde está a sua dor. E a partir daí você consegue, como diz Joana de Ângeles, a partir da identificação você consegue fazer um movimento de transformação. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo não fala assim, ó, reconhecereis o verdadeiro espírito ou verdadeiro cristão pela sua reforma íntima. Ela fala o quê? Pela sua transformação moral e os esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Então, quando eu começo a olhar para dentro de mim, eu vejo o que realmente eu preciso transformar. Eu só vou começar a reconhecer o que eu preciso transformar em mim quando eu consigo encarar as minhas próprias sombras. Não a sombra dos outros, a minha sombra, a sua sombra. E o mesmo Jung diz o seguinte, que o objetivo existencial da criatura humana é colocar luz na sombra. Mas nós corremos dessa sombra. Nós corremos dos nossos erros. Nós corremos das nossas falhas morais. Pode falar. Às vezes a gente é feliz, no geral, no trabalho, em casa, com a família perto. Mas se tem um parente que a gente ama muito, todos, talvez está infeliz, a gente fica chateado. Sim. E isso é importante. A gente fala tudo. Mas quando o outro está infeliz e não sabe ser feliz, não conforme a gente sofre. Qual é o seu nome, amor? Dinamarca. O que é seu? O que é seu
é seu. É seu. O Mas que é do outro, é do outro, mas a gente não salva o outro. A gente não salva o outro, amor. né? Não salva. Eu posso ver meu filho triste, infeliz. E falo para ele, ô meu filho, por que você está triste e infeliz? Eu tenho dois. Ah, pai, eu estou triste por isso, por isso, por isso. Eu posso como pai, ou como psicólogo, ou como espírita, como... Ó, meu filho, Jesus nos ensinou isso, nos ensinou isso, nos ensinou. Mas o que é dele? O que é meu? Eu gosto de uma fala de Paulo, só me lembrou uma fala de Paulo. Paulo diz assim, deixa eu lembrar, né, gente, que depois do Covid, depois dos 29 anos, começa a mas Paulo diz assim, a cada um dará conta de ti a Deus. Eu vou dar conta de você. Não tem jeito. Pode ser seu filho, esposo. Se você quiser salvar, não vai dar. Primeiro que Salvador é prepotente e arrogante. Ele não é caridoso, ele é prepotente e arrogante. A gente inverte as coisas. Então, gente, para eu ser... Até que hora, hein, gente? Acabou. Foi rápido Eu estava tão empolgado, tão feliz. Mas não vou ficar infeliz por isso. Entende, gente? Que a gente precisa olhar para dentro. Nós não vamos conseguir resolver os problemas do mundo. Mas você consegue olhar para os seus? Reconhecê-los? Encará-los? Posso te falar mais uma perguntinha do Livro dos Espíritos? 919. É isso? Não. 890. Pode o homem, pelos seus esforços, pergunta do Kardec, pode um homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim ou não? Todo mundo sim, né? Ou não? Pode mesmo? Boa, vocês têm força aí, potência? Dá conta de vencer as más inclinações? Caramba, como é que é isso, hein? Vou ter que parar de fazer aquilo que eu estou fazendo? É, mais ou menos isso aí. Dá ou não? Os Espíritos dizem que sim. Pode o homem, humanidade, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim. Vírgula. Fazendo pouco esforços. Ponto. A. Qual dentre vós fazem esforços? Meu Deus, quando eu vi essa questão, pequenos esforços. Pequenos esforços. Não consigo ler. Vai estudar, meu filho? Não consigo estudar. Pequenos esforços. Leia 2 parágrafos por dia. Pequenos esforços. Os Espíritos pedem pequenos esforços. Beleza? Beijo, abraço para vocês. Valeu. Boa noite.